Alan já deixou. Bom dia a todos. Para nós é uma felicidade muito grande, a gente já disse isso uma vez e a gente sempre repete, em estar aqui nessa casa, na nossa casa, que nós nos sentimos muito à vontade, especialmente porque, como o seu Anésio disse, nós estamos aqui, além de com todos os corações, nós estamos com a nossa família espiritual, parte da nossa família espiritual, que sempre nos auxilia, nos ajuda e nos orienta. Então, é muito bom, a minha gratidão novamente ao seu Anésio, a Dona Isaura, pelo convite, e nós esperamos que esses momentos que a gente passe agora de manhã aqui sirvam de alimento para as nossas almas e que ao sair, possamos todos sair mais fortalecidos do que quando chegamos. E para nós conversarmos um pouquinho hoje, eu gostaria que nós fizéssemos uma viagem no tempo, que nós embarcássemos em uma nave especial aqui no portal, essa nave que nos recebe, todos sentadinhos, assim, e voltássemos a 4.000, 5.000 anos atrás e olhássemos a Terra, o homem, aquele planeta ainda primitivo, o homem com as suas disputas de tribos, o homem que lutava para a sua sobrevivência, o mundo com tantos problemas com terremotos, com maremotos, com ameaças, e o homem iniciando, olhando, enxergando a fragilidade da sua vida. E dentro dele estabelecendo dois grandes marcos: berço e túmulo. Esses são os dois grandes marcos da fragilidade do homem. Mas ele observava aquela vida na natureza, bruta, violenta, um aparente caos, um aparente descontrole, e quando olhava para o céu, via as estrelas em perfeito estado, bem colocadas. A lua, que nunca se atrasava. O sol, que nunca deixava de iluminar a todos. E o homem se perguntava, por que tanta perfeição no céu, tanta ordem, e aqui tanto caos? Quem controla tudo isso? Quem construiu tudo isso? Porque é preciso ter muita fé, para não acreditar ou não compreender que por detrás de tudo isso, existe uma força, alguém, um Criador. É preciso muita fé para acreditar que não exista nada que governe tudo isso. E o homem, então, com esses questionamentos, os homens com esses questionamentos, buscando entender quem foi o Criador de tudo isso, passou a dar nomes. E esses nomes são muitos.
Mas nessas tentativas de dar o nome a essa ordem, a esse ser governador, criou-se as religiões. E essas religiões, elas tinham duas grandes tarefas, ou dois grandes questionamentos. Se existe um ser que controla tudo isso, como eu me relaciono com ele? É possível eu me relacionar com ele? Como se processa esse relacionamento com ele? Ou ele criou tudo isso e foi descansar, esqueceu de mim? Essa a primeira grande pergunta das religiões. Como me relacionar com ele? De que forma? E a outra pergunta é se esse meu relacionamento com ele, se eu consigo me relacionar com ele, afeta o meu relacionamento com o próximo? O meu relacionamento com ele está ligado diretamente ao meu relacionamento com a minha mulher, com meu filho, com meu companheiro, com a minha companheira? Como isso vai se desdobrar? E, até hoje, muitas religiões ativeram-se a responder apenas a primeira pergunta: como me relacionar com ele, com esse ser, com Deus? E então, criou-se templos, igrejas, roupas especiais, adornos especiais, sacerdotes, sacerdotisas, pessoas especiais que elas teriam apenas o contato com esse ser, apenas elas. E que se você tivesse sorte, teria ali um contato com essas pessoas e elas te reservariam 3 segundos, 6 segundos com Deus. Elas dariam um jeitinho de estabelecer com Deus o seu contato. E você teria que ir a determinados lugares para ter esse contato com esse ser. Mas, 2000 anos e uns pouquinhos, vem um homem. Nasce um homem. Esse homem nasce numa região de pescadores, de agricultores, e ele reúne 12 amigos. E com esses 12 amigos, ele passa a tentar educar um pouquinho o olhar desses amigos. Tanto passa a educar o olhar desses amigos, que eles estão caminhando e eles veem um cachorro morto. Eles olham para o cachorro, um tampa o nariz, meu Deus, que cheiro horrível. O outro também se contagia por aquilo, e os 12 só prestando atenção no cheiro. Esse homem olha para o animal morto e diz: mas que dentes lindos! Mais que dentes lindos! Porque a vida tem a cor que nós damos a ela. A vida vai se apresentar da forma que nós olharmos a ela. Era isso que ele estava mostrando. Você vê da vida aquilo que você deseja.
Se você ficar com seu olhar restrito, pequeno, você não percebe o todo, o conjunto. Então, esse homem vai educando devagar, com calma, aqueles amigos, aqueles 12 amigos, e mais. Diferente de tudo o que se falava, diferente de esse Criador distante, inatingível, esse homem, esse Galileu, vai ensinar a esses 12 amigos a chamar esse Criador de Pai. Abba, Papai. Ele vai nos ensinar a reconhecer a esse que governa, que controla, que detém um poder absoluto, a chamar-nos de Pai. E mais, ele vai, com esse título, estabelecer, inicialmente aqueles 12, mas a todos nós, não uma relação distante, não uma relação fria, não uma relação de esquecimento, mas uma relação de amor. Porque todo pai, toda mãe deve estabelecer uma relação de amor com a sua criatura. E ele vai mostrar que esse pai é um pai de amor. Mas os discípulos então perguntam: mas se ele é um pai de amor, se ele é amor, por que na minha vida tem tanta dor? Por que aquelas pessoas que eu mais amo são as que mais me ferem? Por que há tanto esse caos? Porque a aparência de caos ainda era evidente. Hoje não mais, né? Hoje não mais. Hoje não. Hoje a gente está aqui às vésperas do Brasil, nas eleições, ninguém está preocupado, está todo mundo, está na perfeita ordem. O mundo numa perfeita ordem, sem risco de guerra. Hoje está tudo tranquilo. Mas eles tinham aquela preocupação naquela época. Eles eram imaturos ainda. Não entendiam, não confiavam nessa presença de Pai que aquele irmão veio trazer. E ele disse que esse Pai, ele ensinou a esses discípulos, ele disse que esse Pai ele tinha um poder absoluto, mas que ele impôs limites ao seu próprio poder. Aquele ser de poder ilimitado, e nós, limitados, impôs um limite. O limite de respeitar o nosso livre-arbítrio. O limite de respeitar o esforço individual de cada um. E que se existe o caos, se existe a dor, caberia aos filhos, com auxílio desse irmão mais velho, expurgar o mal da terra. Porque para aqueles que têm filhos, ou que ajudam na educação, nós podemos ajudar os nossos filhos, mas nós não resolvemos as tarefas para eles. Ele tem que estudar matemática, ele vai ter que fazer a prova de matemática. Eu posso ajudar ele a fazer a tarefa, o estudo, mas na hora da prova é ele quem vai fazer. Sem o esforço, sem o trabalho, sem a dedicação, nós
não alcançaríamos nada. Isso ele ensinou a eles, e ele disse que tudo isso era um projeto, fazia parte de um grande projeto. Trazer aquela ordem das estrelas para a terra. Trazer o reino de Deus para a terra. Venha a nós o vosso reino. Esse projeto grandioso. E ele começa a ensinar. Esse homem começa a ensinar. Ensina que nós não precisamos de templos para termos a conexão com Deus. Quando a mulher vai perguntar a ele, onde eu vou ter o contato com Deus, em qual monte, em qual templo? Ele fala, em nenhum. Em nenhum. O reino de Deus está dentro de você. O seu contato com Deus é direto. Esse homem que só usava uma túnica simples, não tinha roupas especiais, não tinha alimentos especiais, não utilizava de alimentos especiais, curava o leproso, o cego, e diferente daqueles outros, quando ele curava, ele não dizia, ele dizia só, a tua fé te curou, vai, a tua fé te curou. Se fosse os outros, ou se fosse nós, a gente colocava hoje até no YouTube, né? Curei o cego, estamos curando paralíticos e cegos, venham. Mas ele não. Ele veio mostrar que não. Que tudo isso vem do Pai. Vem do Pai. Além disso, além de curar, além de transformar, ele foi mostrando para esses discípulos que não importa cargo, não importa posição, porque esse homem, esse galileu, que achavam ser um homem comum, era o governador da nossa terra. E como governador, ele veio mostrar que, para que esse projeto comece a surtir efeito, nós precisamos aprender a servir. Nós precisamos aprender a sermos os menores. E quando os discípulos disputavam dentre eles qual eram deles os maiores, ele toma uma toalha, coloca na cintura, se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Ensinando isso, que o maior é aquele que sabe ser menor, é aquele que sabe servir, que você não precisa de outro título, que esse projeto, esse reino, essa ordem, esse estabelecimento, essa conexão com Deus, ela se dá e ela vai se manifestar através do seu contato com o próximo. E ele fez muitas coisas. Ele caminhou sobre as águas, acalmou tempestade, curou cego. E no momento da maior solidão, da maior tristeza, do maior abandono, ele olha para os céus e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem.
E então, esses já não mais 12, ficam inflamados por aquele amor. Eles se enchem de esperança e começam a levar então a mensagem de esperança. E você pode dar o nome que você quiser. Quer dar um nome para isso de religião? Pode dar. Cristo não deu esse nome. Cristo só ensinou a eles que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. E que, para que você agrade o Pai, estabeleça o seu contato com o Pai, estabeleça a sua relação de amor com o Pai, você deve amar o seu próximo. É aquele ditado que todas as mães devem conhecer. Você quer agradar a mãe, adoça o filho. Agrada o filho. Quer agradar a mãe, agrada o filho. Todas as mães devem conhecer isso. E esses irmãos, passaram a divulgar essa mensagem. Mas o homem ainda era egoísta, ainda era vaidoso. E esse processo vai se perdendo no tempo, vai se modificando. Os poderosos, que não queriam deixar o poder nunca, tomam essa mensagem e começam a fazer todo um processo de mudança, de alteração. Volta-se novamente a acreditar que Deus habita apenas a um templo, a uma denominação religiosa, de que Deus respondia novamente apenas aqueles eleitos, aqueles separados, e que todos os outros, para se estabelecer novamente o contato com o Pai, deveriam procurar a esses irmãos. Mas, como esse nosso irmão maior disse que, inspirando o profeta Jeremias, no capítulo 31 dos seus escritos, ele disse de que porei as minhas leis no fundo do seu ser e escreverei-as no seu coração. E não mais os homens precisarão instruir os homens, pois eles me conhecerão, desde os maiores até os menores. Esse projeto continuaria, independentemente do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa deturpação. E as vozes começam a se levantar. E na Inglaterra, John, acredito que a pronúncia esteja correta, John Wycliffe, acredito que a pronúncia está correta, se não tiver, mas é só vocês colocarem John Wycliffe, do jeito que eu estou falando, vocês vão achar. John Wycliffe, na Inglaterra, passa a movimentar-se contra esse poder absoluto. O primeiro passo, traduz a Bíblia do latim para o inglês. Manifesta que o poder não pode pertencer à igreja. E o mais importante, que nós todos podemos estabelecer a nossa comunhão com Deus sem a necessidade de obedecer a regras, a práticas exteriores, a rituais. Esse homem é
condenado, é excomungado e adoece e vem a desencarnar, e vem a morrer. Mas sua mensagem em toda a Europa começa a reviver aqueles ensinamentos de há 1.300 e poucos anos atrás. Então, através de Jerônimo de Praga, essa mensagem chega ao coração de um jovem que nasceu na região da Boêmia, hoje conhecida como a República Tcheca. Esse jovem, chamado Jan Hus, ou João Hus, tem acesso a esses estudos de Wycliffe. E ele, que já era do clérigo, que lecionava nas universidades, começa novamente a confrontar, a enfrentar o poder absoluto, que não reconhecia, porque a ele o poder absoluto era Deus, e que nós deveríamos estabelecer a nossa comunhão com Deus de forma simples, e que não era permitido que um ou outro, através da venda de indulgências, perdoassem os pecados. Esse homem, Jan Hus, traduz a Bíblia também, faz outras traduções, faz toda uma profunda alteração na linguística da língua, começa a ensinar o Evangelho de forma simples, começa a trazer aquele projeto do Cristo para próximo das pessoas, e como antes os sentimentos, os corações dos homens vão se inflamando e vão se agrupando e vão entendendo, porque até então a mensagem do Evangelho estava só em latim, era só para poucos, não se podia ter o contato dos ensinamentos dos Evangelhos, dos textos que se tinha ali. Mas Jan Hus, assim como o seu antecessor, não fica livre do olhar dos poderosos do mundo. Então, ele é condenado, ele é preso, ele é excomungado, porque a maior pena, talvez depois da morte, a maior pena naquela época seria a excomunhão. Seria você ser declarado o não reconhecido. E vejam que as disputas eram tão grandes que, a exemplo da antiga época de Jesus, onde existia a disputa dos samaritanos e dos judeus do Monte Sião, do Monte Gerazim, onde Deus habitaria, na época de Jan Hus, existiam 2 papas, um na França, um na Inglaterra. Existiam 2 papas. Jan Hus, então, é levado para o concílio de Constância, levado não, ele deseja participar, os seus companheiros dizem para ele não ir, ele vai, e ele quer participar porque ele quer mostrar e quer provar que ele não estava dizendo nenhuma heresia. Então ele ensina, e aqueles detentores do poder, o renegam, e mesmo com um salvo-conduto, que ele iria receber o salvo-conduto, quando recebe o salvo-conduto, o Papa diz ao rei: tudo bem, você pode dar o salvo-conduto para ele, mas a partir de agora você está excomungado. Então aquele rei volta atrás e deixa. Jan Hus acaba sendo encarcerado na cela onde os hereges
eram presos, é levado à praça pública e é queimado vivo. É queimado vivo pela igreja. E enquanto é queimado, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele diz mais: hoje vocês queimam um ganso. Rus, fazendo respectivo ao seu nome, hoje vocês queimam um ganso, mas há de vir o cisne, e esse cisne irá tão alto, que as vossas chamas, as suas brasas, não alcançarão. Não alcançarão. Tempos depois, a reforma protestante, Lutero, todo o movimento, mas ainda, aqueles ensinamentos valiosos, simples, aquela conexão nossa com o Pai, aquele sentimento, aquela relação de amor, estava distante. E então, narra-nos Humberto de Campos, com o nome de Irmão X, porque já havia sofrido o processo, Chico já havia sofrido o processo, então ele assina como Irmão X. No livro Doutrina e Escola, Humberto de Campos nos narra que Jesus, após ter conversado com aqueles responsáveis pela iluminação das ideias e da filosofia, chama Jean Hus no plano espiritual, chama Jean Hus e diz, e a mensagem merece ser lida, a mensagem merece, não ela inteira, mas ela merece ser lida um pouco, e ele diz a Jean Hus, você não será portador de nenhuma invenção nova, não te deterás no problema da comunidade, material à civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal. Mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar as consciências e os corações. E mais, o Cristo diz mais a Jean Hus, é indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Esse é o Cristo, entregando a Jean Hus essa nova missão. E narra-nos Humberto de Campos que ante aquela emoção das palavras do Cristo, Jean Hus recebe a tarefa comovido. E o abnegado Jean Hus, recebendo a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel entre os júbilos de reconhecimento. Daí a algum tempo, no albor do século XX, nascia Allan Kardec, em Lyon, para trazer a divina mensagem. Aquele irmão mais velho nos manda, nos convoca, esse outro irmão, a vir reacender nos nossos corações a esperança, a fé. E nasce em 3 de outubro, e nós
essa semana, estamos iniciando esse mês, encerrando o mês de setembro, hoje, mas já iniciando a nossa semana, sabendo que quarta-feira, 3 de outubro, nasceria lá em Lyon, em 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. E esse homem é preparado, estuda, se casa, vai seguindo a sua vida, vai levando a sua vida, até que um amigo o convida a ver um espetáculo que estava acontecendo. Era um espetáculo, as mesas se levantavam, giravam, havia-se pancadas, toda a França estava ali, com aquele sentimento de circo. Esse homem, então, vai a convite desse amigo e vê aquelas mesas. Inicialmente tem o cuidado de verificar se existia ou não alguma fraude. O que estava movimentando aquilo? Tem alguém fazendo alguma coisinha por detrás? Ademais, ele era um cientista do pensamento. Ele era racional. Ele enxergava tudo à luz da razão. Mas não a razão cega, não a razão que fechava os olhos dos homens, que compravam ainda o seu ingresso ao céu. E, ao verificar que existia algo além do que meras mesas se levantando e flutuando, a exemplo de Paulo, quando cai do animal, o que queres que eu faça? Assim faz ele, aquele diamante bruto, preparado, pronto para aquele momento. Aquela estrada de Damasco de Kardec, no qual ele vê e começa a se questionar, e começa a perguntar. E quando todos os olhares viam diversão, banalidade, ele via uma causa inteligente por detrás. Ele via a resposta inteligente, então ele começa a desenvolver sistemas, ele começa a fazer perguntas. E os espíritos vão respondendo a ele, inicialmente de forma muito difícil, batendo a mesa, depois com as pancadas, e um pouquinho daqui, um pouquinho dali, até que o médium surge não, já existia, mas ele estabelece aquela comunicação de forma séria, correta, investigativa. E os médiuns, então, passam a trazer, a enviar mensagens do mundo todo. Ele não se detinha a uma pessoa, só ao Gustavo responder as suas perguntas, não. Ele enviava as perguntas para muitos, e as respostas vinham idênticas, e aquelas que não eram iguais, ele afastava, porque ele dizia que é melhor rejeitarmos 10 verdades do que aceitarmos uma mentira. Com esse espírito, com essa nobreza, ele vai assim, publica o livro dos Espíritos, publica o livro dos Médiuns, vai conhecendo mais o movimento espírita, vai crescendo, a sociedade parisiense vai ganhando expressão, outras mentes brilhantes vão se surgindo, vão se agrupando novamente, aqueles corações vão se encontrando.
vão se encontrando. E ele, então, decide fazer. Ele já tinha feito essa viagem em 1860 para ver como é que estavam as regiões, como é que estava sendo difundida a doutrina. Ele fez essa viagem em 60, ele fez essa viagem em 61, mas em 62 ele resolve fazer uma viagem, a viagem espírita, no qual ele registra o teor dessas viagens. E o objetivo principal das viagens, como ele mesmo diz, era, primeiro, ver como a mensagem da doutrina espírita estava sendo espalhada, mas como as pessoas estavam falando dela, o cuidado que ele queria ter para que não houvesse desvirtuamentos daquela mensagem simples, pura, tranquila. E mais, ele queria apertar a mão dos outros espíritas. Ele queria estar próximo do povo. Ele vai a Lyon, ele vai a Bordeaux, ele vai a várias cidades. E quando nós lemos esse pequeno livretinho, Viagem Espírita, nós passamos a conhecer Kardec. No livro dos Espíritos, nos livros dos Médiuns, nós vemos aquela postura firme de pesquisador, mas ao ler Viagem Espírita nós vemos um Kardec que diz que ele sentiu prazer em ser recebido pelos amigos, por ter dado a mão a outros, por ver o quanto os espíritos tinham razão quando ele deveria ficar em silêncio quando começaram a queimar os livros, porque as chamas dessa vez não o atingiram mais. Quando começaram a queimar os livros, os espíritos disseram a eles: não revide, não faça nada. Essa vai ser a maior propaganda que vão fazer para a doutrina espírita. E ele realmente, ele viu, porque ele fala, em Lyon, o ano passado, que tinha mais ou menos, vamos colocar assim, 1000 espíritas, hoje quase toda a cidade é espírita. A doutrina está difundida. Ele vê e ele fala, olha, em determinado lugar, quando os médiuns não ajudavam, as comunicações não eram muito elevadas, então nós orientamos os médiuns no esforço do estudo. São tantas curiosidades que nós encontramos nesse livro, e o espírito de Kardec, vivo, como se quisesse, assim como Paulo, escrever as suas cartas, escrevendo os discursos, trazendo os discursos que foram feitos em algumas dessas reuniões. E nesse livro Kardec nos diz que o Espiritismo teriam 3 fases. A primeira já tinha ido, que era a fase do fenômeno. A segunda estava acontecendo, a fase da filosofia, mas que a fase principal ainda chegaria. A reforma moral da humanidade. A reforma moral da humanidade. Vejam a ligação com a mensagem de Irmão X. O que o Cristo tinha outorgado para ele, se não reacender nos homens a esperança, reacender no coração dos homens, tirar aquele manto que encobria o Evangelho, trazer as questões morais. E então, esse livro que trataria das reformas morais precisava chegar. Kardec faz um retiro, vai fazer um retiro
Amélie, sua esposa, vai com ele, depois ela retorna. E nesse retiro, Kardec usa exclusivamente para trabalhar um livro. Um livro que explicaria as máximas do Cristo. Mas ele não diz a ninguém. Ele fica quietinho. Quietinho. Fica quieto. E enquanto ele está nesse retiro, em Obras Póstumas, nós vamos ver uma mensagem, no apêndice de Obras Póstumas, uma mensagem intitulada Um caso de segunda vista. Imitação do Evangelho, um caso de segunda vista. E aqui eu vou ler rapidinho a observação que Kardec faz antes da mensagem. Ele diz que, com efeito, trabalhava eu em meu livro sobre os Evangelhos, e cujo título constituía-se Ainda em Segredo para Todos. Ainda em segredo para todos. Ninguém sabia qual era o propósito desse retiro, qual era o livro que ele trabalhava. E uma senhora, em 1863, em outubro de 63, vai visitá-lo e não encontra, só encontra Amélie. E a Amélie, esposa de Kardec, a senhora V, porque é o nome que está aqui, a senhora V, Amélie pede a ela, não sei agora se a Amélie estava curiosa para saber assim, será que ele está nesse retiro lá sozinho mesmo, né? Sabia que a senhora V era uma clarividente muito já experimentada, eles confiavam. Falou, bom, ele mandou vir embora, quis ficar sozinho, que história é essa? E já que a senhora está aqui, dá uma olhadinha, né? Queria saber a notícia dele, como que ele está? Então, a senhora V, após ter se concentrado alguns instantes, se desdobra, até onde se transporta, até onde está Kardec. Ela em Paris, ele, é que eu não sei falar o nome, é Geurs, acho que é isso, Seurs, é francês, gente, desculpa, nessa encarnação o meu francês ficou esquecido. E a senhora vê, diz a Amélie, a Amélie pergunta, a senhora está vendo ele? Sim, estou vendo. Ele está num aposento muito iluminado no pavimento térreo. Ali há 3 janelas. Tudo é alegre. A casa é envolta de jardins, árvores por toda parte. Tudo respira calma e tranquilidade. Está sentado próximo a uma janela trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferência. Aqueles outros espíritos elevados ainda reverenciavam aquele que se destacava dentre todos eles. E ela, Amélie, pouco mais curiosa, diz a ela assim, já que ele está trabalhando, qual que é esse trabalho? Né? Acaso percebeis a natureza do trabalho em que meu marido se ocupa? Ela diz, um momento, vejo um espírito que segura um livro em grandes proporções. O espírito abre-o e mostra-me o que está escrito nele. Leio Evangelho. O espírito, para a senhora ver, que aquele espírito que estava segurando o livro, como dizendo assim, ó, deixa a gente trabalhar em paz, fala para Amélie que está tudo certo, está aqui, nós estamos cuidando, Evangelho. Ela só leu isso, Evangelho. Mas, vocês lembram da nota?
Kardec não tinha falado nada para ninguém. Tinha ficado quietinho, quietinho. Nem o editor, o seu Didier, tinha consciência do título. Nem o seu Didier tinha consciência, sabia nem do título do livro. Ficou sabendo quando Kardec foi levar para imprimir a primeira cópia. A imitação do Evangelho. Depois ele e alguns amigos falam para Kardec, imitação do Evangelho não fica muito legal, muda o nome, Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec muda o nome, mas ainda como imitação do Evangelho, São Luís, quando ainda Kardec trabalhava, São Luís, em obras póstumas, no capítulo 21, segunda parte, na mensagem intitulada Imitação do Evangelho, ele vem e traz uma mensagem, mas Kardec diz antes: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservava-lhe de tal modo em segredo o título que o editor, Sr. Didier, só conheceu quando dá impressão. Este título foi, a princípio, imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e algumas outras pessoas, mudei para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium, porque Kardec, a senhora V, já tinha dado aquela comunicação, mas Kardec falou, vamos ver se esse espírito é da verdade mesmo, se ele que está cuidando disso aqui mesmo. E aí ele pergunta para o espírito, esse livro da doutrina, o que pensais da nova obra em que trabalho nesse momento? Quis fazer pegadinha para o espírito. O que você acha? São Luís diz a ele, esse livro de doutrina terá considerável influência. E a mensagem também, eu estou lendo porque são detalhes na mensagem que, se nós só tentarmos memorizar e falar, foge, e são muito importantes. Porque olha o que São Luís diz a ele, acaba a tua obra, conta com a proteção do teu guia de todos nós, proteção do teu guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis, e em cujo número digna de me incluir sempre. Olha a altura desse homem. E, gente, um detalhe, tanto a mensagem da senhora V, como essa mensagem, elas não foram publicadas com Kardec em vida. Está no Obras Póstumas. Elas foram publicadas depois. Kardec recebeu essas mensagens, fez todas essas anotações e guardou quietinho. Quietinho. E São Luís está falando para ele, meu amigo, eu sou fiel a você, e você está aí com o chefe, né? Você está com o chefe está te ajudando. Se fosse hoje, eu trabalho diretamente com o espírito venerando de não sei quem. Não é, gente? Olha a grandeza moral desse homem. Olha a humildade desse homem. Ele não precisava de título, ele não precisava mostrar nem provar, porque, como diz o próprio Kardec, não é pelo fenômeno que a doutrina espírita vai ter os seus adeptos, mas aquele que conhecer verdadeiramente a obra e experimentá-la, vai se converter. Então ele pergunta para São Luís, e o clero? O que o clero vai dizer sobre isso? O clero gritará, heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia sua influência e seu crédito. Agora, porém, tu entrastes por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-te.
aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo, qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Kardec tinha já dito em 62, a fase principal, na viagem espírita, a fase principal, a reforma moral da humanidade. E São Luís anima Kardec, anima ele. Diz assim: ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, olha que esperança, gente, que mensagem de esperança que São Luís dá para esse homem. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitastes, fica sabendo que foste feliz até o presente, mas é que é chegada a hora das dificuldades. Poxa vida, né? Ele já tinha apanhado muito, já tinha. São Luís falou para ele: você foi feliz até agora, viu? O ardor vai começar nesse momento, se prepara. Sim, caro mestre, São Luís dizendo a ele, se prepara para a grande batalha. Caro mestre, olha a reverência do próprio Espírito. São Luís que dividia com Kardec a coordenação da Sociedade dos Estudos Espíritas Parisienses. E ele diz mais: tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós. E sei que a tua fé é daquelas que transportam as montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Conta com a alma do Mestre que te protege de modo muito particular. Que grandeza de espírito. Que importância que essa obra tem para as nossas vidas. É o Cristo vindo falar com a gente. Trazer aquele projeto de novo que tinha sido esquecido. Que estava sendo apagado. E em 1864, na Revista Espírita, existe uma outra mensagem. Essa Kardec depois faz uma nota sobre o nome, sobre a entidade que assina. Mas ele considerou a mensagem, por isso que ele publicou. Ele recebe uma outra mensagem, e essa mensagem dizia a ele o seguinte: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo, veio abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse-lhes eu, há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis essas palavras, e vós, meus bens amados, trabalhadores que suportar o calor do dia, abençoai os vossos sofrimentos. Agradecei a Deus, que vos dá meios de quitar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios,
mas com o coração melhorado. Essa mensagem está na Revista Espírita de dezembro de 1864. Kardec faz a nota em relação, porque é assinada pelo Espírito da Verdade. Não tem quase ligação com a mensagem do irmão X, onde o Cristo convoca Jean Hus nasce, ele traz o Espírito da Verdade, o guia, o amigo particular, como diz São Luís aqui, e nós vemos ainda no livro dos médiuns, estudando o livro dos médiuns, a gente vê uma nota pequena de Kardec, quando ele fala do espírito familiar, e aí o espírito fala, quem é vós? Olha, você pode me chamar de espírito amigo, espírito familiar, mas o espírito da verdade, espírito de verdade, ou da verdade, eu prefiro o espírito da verdade. A grandeza desse codificador. O Evangelho chega. O Cristo revive nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra é entregue aos nossos corações. Essa obra é entregue a nós. O tempo passa, Kardec, as lutas aumentaram muito, muito. E quando ele vai atender a porta, atender a campainha que ele toca, tem um infarto, desencarna, mas antes de desencarnar, ele já estava ruim de saúde, já não estava muito bem. Ele diz a Amélie, olha, vai ter o congresso, hein? Vai ter o congresso lá que a gente marcou, você não desmarca. Se acontecer alguma coisa comigo, você não desmarca, você vai. A Amélie vai, dias antes ele acaba desencarnando, tem todo o processo, e a Amélie vai e mantém o congresso espírita. Mas ainda nós podemos pensar, mas, gente, e esse Jean Hus? Né? Não sei não, Gustavo, essa mensagem aí do irmão X, pelo Chico, falando que Kardec é Jean Hus, mas eu já vi o Jean Hus, você já viu o Jean Hus lá dentro da codificação? Sim, Jean Hus traz uma mensagem. E aí a gente fala, haha, peguei o Chico, peguei o irmão X. Mentira. Como é que Jean Hus vai trazer a mensagem? Se ele é Kardec, ele estava ali. Mas a mensagem que Jean Hus traz são meses após o desencarne de Kardec. E nessa mensagem, de 14/8/69, na Revista Espírita de setembro de 69, Jean Hus diz o seguinte: aos que me pediam uma retratação, respondi que só renunciaria às minhas crenças diante de uma doutrina mais completa. Olha o que ele diz. Encontrei algo melhor do que havia conquistado e fui fiel aos meus princípios. Repeli sucessivamente o que as minhas antigas convicções tinham de errôneo, para colher as verdades novas, mais largas, mais consentâneas, com a ideia que eu fazia da natureza dos atributos de Deus, Espírito, progredi no espaço, voltando à Terra, progredi também. Hoje, voltando novamente à pátria das almas, estou à fila de frente. Meses depois do desencarne de Kardec, a mensagem de Jean Hus. A única mensagem que nós vemos de Jean Hus aqui. E 3 dias depois dessa mensagem de Jean Hus, o próprio Kardec, agora Kardec, diz, são só recortes, tá, gente? Não é a mensagem inteira. Ele diz: essas balizas esparsas, esses espíritos, são os precursores, que voltam periodicamente através dos séculos para trazer seu concurso e sua atividade ao seu desenvolvimento. Tal foi Jean Hus. Jean Hus encontrou no Espiritismo
uma crença mais completa, mais satisfatória que as suas doutrinas e a aceitou sem restrições. Como ele, eu disse aos meus adversários e contraditores: fazei algo melhor e me reunirei a vós. Vejam a grandeza, a gente já está se encaminhando para o final, tá? Vejam a grandeza desse homem e a importância da reforma, da revolução, do sentimento que o Evangelho segundo o Espiritismo traz a todos nós. É fundamental conhecermos o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, mas, como eu aprendi com os professores, o Evangelho é livro de cabeceira. O Evangelho é livro de cabeceira. E como nós, diante de tudo isso que nós vimos, nesse pequeno espaço de tempo, nessa viagem que nós fomos fazendo no tempo, desde as terras dos tempos remotos, como nós estamos comprometidos hoje com o Cristo, com o Evangelho, com a mensagem da doutrina, como nós. Hoje, infelizmente, nós vemos no movimento espírita tanta fragilidade, tantas disputas, quando Kardec, nos ajudando com a entender aquelas mensagens do nosso irmão mais velho, nos trouxe a simplicidade, nos trouxe a fraternidade, nos rememorou que para estarmos em contato com Deus, temos é que estar em contato com o nosso irmão. E nós estamos, novamente, parece que esquecendo da importância de Kardec. Estamos preocupados com discussões inúteis, estéreis, de quem foi reencarnação de quem, se o corpo do Cristo é o corpo espiritual ou não é, se é isso, se é aquilo. Estamos presos nessas discussões sem sentidas e abandonando o objeto principal da codificação, a nossa reforma moral. O projeto que o Cristo nos anunciou. Estamos esquecendo de dar reverência a esse espírito luminoso de Allan Kardec. Estamos esquecendo Kardec nas prateleiras. Estamos esquecendo as obras básicas para as moscas. Não estudamos mais, não lemos mais. Estamos perdendo tempo em querer atacar um ou outro, sem o espírito de fraternidade que Kardec nos mostrou nesse livro Viagem Espírita, onde ele fala dessa fraternidade que deveria existir entre os espíritas, da alegria que ele tinha em estar com eles. E em 1989, pouquinho tempo, quase 30 anos atrás, 29 anos atrás, é isso? Estou certo de matemática. 29 anos atrás, parece que, sabendo que o movimento espírita estaria assim, no livro Confie e Serve, Chico Xavier, com parceria do Bacelli, que psicografaram os dois juntos, Espíritos Diversos, traz uma mensagem sensacional, que diz, com Jesus e com Kardec, a mensagem de Euríclides Formiga, um poema na verdade, 1989, e ele diz,
O espírita, antigamente, veja se não é para a gente hoje. Ele já está falando de antigamente. O espírita, antigamente, nas visões em que me interno, fosse na rua ou no lar, era muito mais fraterno. Os templos eram humildes, construções de alvenaria. Sobre a luz da mesma fé, tudo vibrava harmonia. Cultivava-se o respeito pela codificação. E hoje dizem que Kardec necessita revisão. Nos artigos de jornais, sempre se tinha o que ler. Agora é ataque mútuo, provocando-se a valer. Até mesmo para o passe, inventaram novas formas. Dizem que a doutrina é livre e vão prescrevendo as normas. Os caminhos de quem servem, chega a crítica mais cedo, e é por isso de ser médium, muita gente anda com medo. Eu sei que lendo os meus versos, ainda alguém vai falar, foi algum obsessor que tomou o seu lugar. De fato, os tempos são outros, o progresso é natural, mas não percamos de vista a pureza original. Recordando, meus amigos, ao que houve ao cristianismo, procuremos trabalhar, deixando tantos modismos. Aqui paro e vou cantando, na estrada que me conduz. Sou um espírita de ontem, com Kardec e com Jesus. Relembremos então, meus amigos, esse pai, esse irmão mais velho, esse outro irmão, que veio nos ajudar. Tomemos novamente posse desse projeto que o Cristo nos oferece. Vamos sempre manter viva a nossa doutrina na pessoa venerável sempre de Allan Kardec, mas acima de tudo, Ave Cristo. Ave Cristo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.